Olha, os paranaenses começaram o ano no topo da lista nacional de endividados. O levantamento aponta que 96% das famílias do estado estão com seus rendimentos comprometidos com despesas. Os números divulgados nesta semana fazem parte da pesquisa nacional realizada pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, a FEComércio. Os dados se referem às famílias com dívidas a vencer, como, por exemplo, o cheque pré-datado, o cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e também de casa. E da mesma forma como encerrou o ano passado, os paranaenses seguem liderando esse ranking dos endividados no país. Rodrigo Schmidt, que é o coordenador de desenvolvimento empresarial da FEComércio, comentou o resultado, ressaltando que os dados indicam que o endividamento no Paraná está praticamente no mesmo patamar entre os mais ricos e os mais pobres. O nível de endividamento ficou praticamente o mesmo nas duas segmentações de renda analisadas, sendo de 96,3% nas famílias que ganham até 10 salários mínimos e de 96,4% nas famílias com renda acima desse montante. Com relação às contas em atraso, elas correspondem a 22,2%. Já as famílias que dizem não terem condições de quitar com seus compromissos financeiros correspondem a 7,4%. Ainda segundo o levantamento, a fatura do cartão é o que mais pesa no bolso dos paranaenses e representou 85% das dívidas. Em dezembro, o parcelamento no cartão de crédito era maior ainda, concentrando 88% das dívidas. O financiamento de veículos somou 9,3% das dívidas em janeiro e o financiamento imobiliário 5,3%. Em meio a tanta gente endividada, uma decisão recente do STF causou pânico em grande parte da população. Por 10 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que é constitucional a Justiça determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte de endividados e inadimplentes. A decisão foi tomada em sessão no dia 9 de fevereiro. O professor economista Jorge Prado explica que não haverá um confisco automático dos passaportes e da carteira de trabalho. Essa decisão do STF gerou uma certa apreensão, lembrando que hoje nós estamos com quase 70 milhões de brasileiros negativados, 70 milhões de brasileiros que não conseguiram honrar os seus compromissos financeiros. Significa que todas perderão a sua CNH, perderão o seu passaporte? Não, não é assim. Não é de maneira tão simples e nem de maneira automática. Essa decisão veio como um auxílio para que se cumpra algumas decisões judiciais. Significa o quê? Estou respondendo um processo. Perdi. O juiz determinou que eu tenho que pagar. Caso eu não cumpra, eu não honre esse pagamento, aí sim, a outra parte poderá solicitar ao juiz a apreensão do meu passaporte e barrar num concurso público. A grande parte da população brasileira pode ficar tranquila. Então, não terá seu direito cassado, fazer a apreensão da minha carteira de habilitação, entre outras medidas. Jorge Prado também ressaltou que a pandemia é a principal culpada pelo endividamento em excesso dos mais jovens, que acabam levando seus pais e avós a se endividar também. A pandemia trouxe muito disso nos últimos 2 anos. Em março de 2020, a pandemia chegou, o brasileiro sem reserva financeira, teve que fechar sua empresa, teve que se afastar da sua atividade profissional, recorreu ao banco. Cheque especial, cartão de crédito, crédito consignado. A gente percebe um número muito alto de pessoas inadimplentes até 35 anos, pessoas acima de 65 anos. São pessoas que estão usando muitas vezes o crédito consignado da avó, do avô, do pai, para poder levantar um recurso. Então, estou endividado. Como que eu devo começar esse 2023? Não tem mágica, aquilo que a gente já sabe, mas tem que reforçar. Eu tenho que procurar o credor para renegociar minhas dívidas, e esse ano 2023, gastar menos do que eu ganho. Tá, e portanto essa discussão que vem de longe, o mês de janeiro, né, no mês de janeiro o índice das famílias do estado com a renda comprometida com despesas ficou em 96% do valor, que representa 3% a mais que no mesmo período de 2022. Já a média nacional de endividados ficou em 78%. Primeiro vamos separar as coisas. Uma coisa é endividado, outra coisa é inadimplentes. Nem sempre a dívida é ruim, pelo contrário, ela estimula a economia. Nem todo mundo pode comprar um carro zero, mas olha a importância da indústria automotiva para o Brasil e para o mundo. Então é preciso fabricar carros para que se mova uma peça muito importante da economia. E as pessoas só conseguem comprar carros, pelo menos eu, não sei a Manu, acho que também o Yuri está aqui no estúdio financiando. Ninguém tem ali dinheiro para comprar à vista. Então, os financiamentos ajudam a estimular o consumo. O problema é quando não paga.
aí vira inadimplente. Isso sim preocupa bastante. Então, a dívida pela dívida não é tão nociva à economia. Preocupa quando as pessoas não conseguem mais quitar os seus compromissos. Sobre essa discussão de apreensão de CNH, passaporte para quem não paga, primeiro que não é uma discussão nova. Muita gente falou, agora teve a decisão do Supremo. Não, o nosso Código de Processo Civil de 2015 já previa isso. Tem lá o artigo, acho que é o 130 e alguma coisa, tem que pegar lá no detalhe. Mas já previa isso. Aí teve a discussão se isso era constitucional ou não. E se chegou à conclusão lá que é constitucional. Agora vem a minha opinião aqui, vai ter arbitrariedade. Porque você vai suprimir direitos fundamentais de dirigir, de viajar por dívidas. Né? O especialista comentou ali, claro, que vai ter que ter um processo para isso. Né? Não é assim, atrasou lá o carnê da Casas Bahia, vão aprender a tua carteira de motorista. Não é isso. Vai ter que ter um processo judicial. Mas mesmo assim, são direitos fundamentais. O Brasil faz parte de uma série de acordos internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe, né, prisão por dívidas, por exemplo. O Brasil se adaptou a essa regra internacional. Então, quando você suprime direitos fundamentais, me preocupa um pouco. Torcer, Manu, para não ter arbitrariedade. Mas o nosso judiciário anda pisando no acelerador demais. É esse o meu medo. E aí, Marco, vamos falar que se a gente está falando de uma população de renda mais baixa que está ali inadimplente porque não consegue pagar alguma dívida e você retira, por exemplo, uma carteira de motorista que possibilita que ele seja motorista de aplicativo, você não está inviabilizando ainda mais a maneira que ele está tentando ali de conseguir pagar essa dívida que ele tem, né? Exatamente. Então tem que ter cuidado. É por isso que eu digo, não pode haver arbitrariedade. Cada caso será um caso, por isso que um juiz vai ter que debater aquele assunto. Mas a gente tem exemplos do Brasil de juízes que pisam no acelerador aí e tem, no mínimo, decisões questionáveis, para não dizer outra coisa aqui.